Lei 14.790 de 2023. Quem lembra dessa lei? É isso mesmo, a lei das bets. Vamos dar uma recapitulada, vamos dar uma atualizada, vamos dar uma lembrada. Tempo que eu não gravo um vídeo, um conteúdo sobre isso. Vamos ver o que mudou e vamos ver como está essa lei, como está as bets, os jogos online, jogos de cota fixa, jogos que não são de cota fixa, com a reforma tributária. Olá, galera, eu sou o Murilo Tasca, você está no canal Imposto de Renda Sem Frescura, canal, e você já sabe como é que funciona isso. Vamos falar aqui da Lei 14.790, a famosa lei dos jogos online, das bets. Primeira coisa, eu preciso de uma vez por toda que você entenda o que é jogos de cota fixa e o que são jogos que não são de cota fixa. Está aqui o material, vou ler para você entender de uma vez por todas. Jogos de cota fixa. O apostador sabe exatamente quanto ganhará no momento da aposta, através de um fator de multiplicação ODDS, sobre o valor apostado. Inclui eventos reais, esportes e virtuais, jogos online. Então, quando você coloca ali R$10 e sabe que se aquela tua aposta ela for vencedora, você vai ganhar R$100, isso é um jogo de cota fixa. E o que não é de cota fixa? O prêmio é variável, depende do rateio do montante arrecadado entre os vencedores. Exemplo, Mega Sena, cassinos, entre outros. Essas modalidades permanecem sujeitas à legislação especial da Lei 14.790. Cassino, por exemplo. Sabe aquela roleta que tem nos cassinos que você joga a bolinha e ela cai em algum número? Dependendo de onde ela cair, é um valor que você ganha. Então você não sabe quanto vai ganhar ou se você vai perder. Então, por isso que são jogos que não são de cota fixa. Conseguimos entender? Tiramos a dúvida? Ok? Podemos continuar? Maravilha. Informações da declaração: jogos de cota fixa para empresas operadoras devem utilizar os sistemas auditáveis com acesso em tempo real pelo Ministério da Fazenda. Isso é problema deles. Você que é apostador, isso não é com você, isso são para os operadores. Para os apostadores, a identificação é obrigatória, exigindo o uso de tecnologia de reconhecimento facial. Isso começou há pouco tempo. E monitoramento: as empresas devem monitorar padrões de gasto e tempo de uso de apostador. O negócio está ficando sério. E no final desse material você vai entender por que estão se tomando tantas providências. Eu acho que até um pouco atrasado. Mas vamos lá. Galera, como você sabe, eu não jogo, eu tenho conhecimento da legislação e te aconselho, se você joga ali por brincadeira, por social, beleza, é um divertimento, assim como você vai jogar bola, como você vai jogar uma sinuca, tomar um vinho com os amigos, uma cerveja, mas cuidado. Tudo que é demais, que você perde o controle, é perigoso. E se você está notando que está perdendo o controle, procure ajuda. Informações da declaração dos jogos que não são de cota fixa, loterias federais e estaduais. A declaração é a prestação de contas são feitas pela instituição operadoras, caixas lotéricas e estaduais, diretamente aos órgãos tribunais. E apostadores, o prêmio recebido lotérica é na declaração de ajuste anual em rendimento sujeito à tributação exclusiva, porque quando você recebe esses determinados prêmios, você já recebe com o valor descontado de imposto. Alíquota para pagamento de cota fixa. E aí a galera, você já entendeu o que é cota fixa e o que não é cota fixa, né? Então já posso continuar falando que você já entendeu. Alíquota fixa, 15%. Isenção. O imposto incide apenas sobre o valor que exceder a primeira faixa da tabela anual do IRPF. Beleza? E onde se paga? O imposto é apurado anualmente direto no imposto de renda, só que hoje as bets legalizadas, elas já te dão um informe e quando você faz pela pré-preenchida, essa informação já vai até dentro da sua declaração. Alíquotas e pagamentos, outras modalidades. A lotéricas tradicionais, como eu falei, a alíquota é de 30% e onde se paga já é feito pela forma definitiva e exclusiva, ou seja, você já recebe o prêmio já sem esse valor do imposto. Reforma tributária e o impacto na cota fixa. Imposto seletivo ou imposto do pecado. Gente, vamos fazer aqui um parêntese. Isso foi um puxadinho que foi feito na reforma tributária e é perigoso. É perigoso. Por quê? Imposto seletivo. O que é seletivo? O que é do pecado, o que não é? O que faz mal à natureza ou não faz? O que faz mal ao ser humano ou não faz? Quem é que vai decidir isso? Não é você? São outros que vão decidir por você e esse imposto vai variar de acordo com o que essas outras pessoas acharem?
Isso é perigoso. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Seu Manuel, que trabalha ali, ele tem uma verdureira na calçada, em frente a um comércio, ele vende ali verduras, todo dia ele está ali. E ele tem um carrinho que ele vai buscar no Ceasa. O carro dele ali é uma Brasília ainda 66. Será que faz mal ao meio ambiente? E se disserem que faz mal? E agora eu vou começar a cobrar um imposto maior porque ele faz mal ao meio ambiente? Entendeu como a coisa não está? Temos que ficar de olho. O IVA. Operadoras e apostas estarão sujeitos a um regime específico de tributação sobre o faturamento GGR, que eleva para 12% a alíquota das operadoras de aposta. Reforma tributária, impacto nos demais jogos. Neutralidade, a reforma busca a isonomia aplicando o imposto seletivo. Eu não acredito nisso, mas tudo bem. Regime específico, loterias estaduais, federais podem ter o ajuste em suas bases de cálculo para se adequar ao novo sistema IVA. Tá entendendo? Esse é que é o perigo. Mas jogos legalizados versus não legalizados. Legalizados, aposta de cota fixa, eventos esportivos e jogos online autorizados. Fantasy, esporte eletrônico baseado em desempenho real. Os não legalizados, apostas em eventos envolvendo menores de 18 anos, isso é proibido. Qualquer plataforma operando sem autorização do Ministério da Fazenda. E jogos de azar clássicos, como bingo, físico e jogo do bicho que não possuem lei autorização específica. Mas e aí, Murilo? Mesmo assim, eu preciso pagar imposto sobre isso? Fala para mim. Afinal, são jogos que não são legalizados. Você acha que precisa pagar? Sim. A Receita Federal, ela não quer saber de onde vem o dinheiro, ela quer saber se você vai tributar. Você tributa direto no imposto de renda ou se for rendimentos do exterior, de plataformas que não receberam a autorização do Ministério da Fazenda, então são plataformas no exterior. Poxa, Murilo, mas eu entro lá, tá em português, eu entro lá, tá em real. Sim, quando você olha, tá bem abrasileirado. Parece até que tem autorização do Ministério, mas não tem. E aí, o que você tem que fazer? Carnê-leão. A notícia boa é que, por isonomia, da mesma forma que os jogos de cota fixa você paga sobre o lucro, ou seja, sobre aquilo que você ganhou de fato, esses jogos que tem que ser apurado pelo Carnê-leão, você também, por isonomia, vai poder fazer sobre o lucro. A tributação dos jogos online que não são de cota fixa, alíquota progressiva, prêmio vindos da plataformas ilegais, que eu falei agora, ou não autorizadas no Brasil, via Carnê-leão, 27,5%. Sem dedução, diferente da lei 14.000, neste caso, não é permitido a dedução. Você pode pagar sobre o lucro, se realmente, agora sobre as perdas, você desconsidera. Impacto na economia. É por isso que a gente tem que ter um cuidado muito quando falar sobre esse tema, porque parece que não, mas é uma atividade que já está impactando demais na economia. Para você ter ideia, em 2024 foi arrecadado 240 bilhões. Em 2025, a estimativa foi que era de ser de 30 bilhões por mês. Setor de serviços, dados do IBGE, o setor de outros, mostra o crescimento deste mercado. Porém, com o efeito de retirar a renda que seria destinado ao varejo, o consumo de bens duráveis. O que significa isso? Significa que o contribuinte que iria ali no varejo para adquirir uma cadeira, uma mesa, um telefone, uma bicicleta, um sofá, uma geladeira, um armário, ele está gastando todo esse dinheiro com apostas. No final ele perde e não fica sem nada. E o varejo já está sentindo isso, porque esse dinheiro seria destinado à compra no varejo e está sendo destinado para o jogo. Olha o perigo para nossa economia. Prejuízo aos brasileiros, saúde e endividamento. Prejuízo aos brasileiros, saúde e endividamento. Saúde mental, já temos mais de 4.000 casos já com ludopatia. Você sabe o que é ludopatia? São pessoas que estão viciadas em jogos. Desde que as bets foram legalizadas, nós já temos mais de 4.000 casos por vício em jogos entre 2023 e 2025. Estima-se que 12,8 milhões de pessoas estejam em situação de risco. 58% endividamento. 58% dos apostadores possuem dívida com mais de 90 dias de atraso. Olha o perigo que isso traz à nossa economia. Princípio da isonomia, vamos falar um pouquinho sobre a questão do lucro. Foi o que eu falei, por mais que não seja de cota fixa, você vai pagar sobre a diferença. E como é que funciona isso? A aposta de cota fixa no futebol, um exemplo. Ganhos totais no ano, R$60 mil. Perdas comprovadas no ano, R$15 mil. Resultado líquido, 45. O cálculo é feito em cima de R$45 mil.
Exemplo 2 de jogos online, cassinos virtuais autorizados. Nós temos aqui R$100 de ganho. Perdeu 90, vai pagar sobre R$10 sobre a diferença. E se não tiver lucro, não paga nada. As principais diferenças tributárias. Comparativo em cota fixa e loteria. Cota fixa, alíquota de 15%, base prêmio líquido, ou seja, somente sobre o lucro, dedução de perdas, permitido, e apuração anual. Loterias que não são de cota fixa. É alíquota de 30% ou carnê-leão. Base de cálculo, prêmio bruto ou lucro. Dedução de perdas, não permitido para loterias e para esses jogos permitido por isonomia, conforme a Lei 14.790. E apuração na fonte e os de não cota fixa mensal. Fiscalização e compliance, sistemas auditáveis, identificação obrigatórios e monitoramento contínuo. Lei 14.790 de 2023. Está valendo, continua funcionando. Com a reforma tributária, a única coisa que está mudando é a alíquota das operadoras, das bets, mas você precisa sim jogar, mas jogar com consciência. Muito cuidado. E se você conhece alguém que está com algum problema, procure ajuda, procure o sistema de saúde, porque isso é muito sério. Ok? Galera, esse é mais um vídeo para você. Até a próxima. Valeu, galera!